Olá, meus amigos da Neuroschool. Então nós estamos aqui para mais um vídeo onde eu vou explicar para vocês sobre circuito elétrico. Uma revisão bem rápida do vídeo anterior. Nos anteriores nós falamos sobre os elétrons, né, que eles eram nossos principais heróis nessa história toda. Nós falamos também sobre como é que eles conseguem força para fazer o trabalho mágico que eles fazem. E nós falamos sobre esses conceitos aqui. Vocês podem assistir os vídeos anteriores e verem sobre tensão, corrente e resistência elétrica, ok? Hoje nós vamos falar, isso aqui era só um pedacinho, tá? Uma visão assim bem pequena mesmo, do que acontece num circuito elétrico, num aparelho, seja lá o que for, que funcione à base de eletricidade. Então agora nós vamos ampliar esse mundo aqui para tentar entender um pouquinho melhor o circuito elétrico, ok? E mais uma vez, se você gostou desse vídeo ou está gostando do curso e quiser ver mais vídeos da série, deixe seu gostei ali na página, ou se não é inscrito no canal e apareceu aqui por um acaso, assista os vídeos e se inscreva e você vai ter acesso ao restante dos vídeos e dos cursos que virão no futuro. Ok, então sem mais demora, vamos falar sobre circuito elétrico, ok? Deixa eu ajeitar aqui a minha base, para poder me movimentar um pouquinho melhor aqui na cadeira. Então, o circuito elétrico, ele pode ser bem complexo ou bem simples, mas basicamente, qualquer circuito elétrico pode ser representado e geralmente é analisado, tanto no projeto quanto no estudo dele depois de pronto, de 4 componentes básicos. Isso mesmo, 4. E eu listei todos eles aqui nessa figura. E em vídeos futuros nós vamos estudar um pouquinho cada um dos 4 elementos, tá ok? Então basicamente vamos fazer o seguinte. Onde é que entram cada elemento na história? Vou pegar aqui uma caneta. Então, para realizar o seu trabalho, os elétrons, que nós vimos em outros vídeos, eles precisam de um caminho. Só que esse caminho que eles vão percorrer, ele tem que ter início e fim, ok? Ele não pode ser um caminho só de ida ou só de volta. E nisso, quando você tem um caminho fechado, nós chamamos, em eletrônica, em muitos lugares, de circuito. Ou seja, ele é um circuito. Okay? Um circuito por onde os elétrons, ou a corrente elétrica, a maioria das vezes as pessoas falam assim, o correto é falar assim, onde a corrente elétrica circule e possa realizar ações que possa efetivamente ser útil, né, no nosso dia a dia. E o caminho mais básico para vocês é esse aqui. Então vamos começar o seguinte, eu vou representar com as letras, pessoal, dos termos como a gente encontra mesmo na literatura e nos termos técnicos, ok? Então eu vou representar esse primeiro quadradinho aqui, ele é como se fosse algum tipo de coisa com a letra G. Esse é o primeiro elemento do circuito elétrico, ok? Um circuito elétrico dos 4 itens. Ele é o gerador. Então, ele é o gerador elétrico, ok? Existem vários tipos de geradores. Esse aqui é o gerador elétrico, nós vamos estudar. O que ele faz? Olha, pessoal, lembra da historinha lá dos Lanternas Verdes, né, do Hal Jordan e outros lanternas que vocês conheceram? Ele não tinha um anel de poder, né? Esse anel de poder, ele ficava fraco com o tempo, ele tinha que viajar até um lugar que tinha uma bateria lá, né? E aí lá ele encostava o anel e carregava a energia dele naquele anel e voltava a ter os seus poderes. O gerador, pessoal, ele não é nada mais, nada menos do que algo parecido, tá? O gerador elétrico, ele é um aparelho ou alguma experiência que faz com que os elétrons eles ganhem muita energia, né? Que eles consigam se movimentar, se livrar dos seus átomos e começar a se agitar muito. Então o que acontece? Se você der para esses elétrons aqui dentro um caminho, eles vão realizar algum tipo de façanha, algum tipo de trabalho ou alguma outra coisa, tá ok? E qual é esse caminho? A princípio, a questão dos geradores, eles têm basicamente, os mais básicos são de 2 tipos. São os mecânicos. Opa, mas não é elétrico? Como é que o negócio é mecânico? Pera aí. E os químicos.
Então, os geradores mecânicos são os mais populares e os mais fortes que a gente conhece e que existem no nosso dia a dia. São os que alimentam as suas casas, por exemplo. Geradores mecânicos nada mais é do que é como se fosse um motor, também vou falar sobre eles em próximos vídeos, mas que quando você gira o eixo dele, ele cria campos magnéticos, eletromagnéticos, e aí gera a força necessária, a tensão necessária para os elétrons poderem circular em algum lugar. Esses eixos eles podem ser tocados como se fosse pedalando uma bicicleta. Eles podem ser tocados por o peso da água nas turbinas de uma hidrelétrica. Eles podem ser tocados pelo vapor de calor de uma turbina térmica, de uma usina térmica. Eles podem ser tocados pelo calor de combustíveis, como lenha, por exemplo, ou casca de arroz. Eles podem ser... são mecânicos, ou seja, é alguma coisa que toca um eixo, uma força, toca um eixo, e esse eixo vai gerar a força necessária para a gente conseguir utilizar os elétrons, ok? E os químicos, pessoal, eles estão no dia a dia de vocês, hoje um pouco obsoletos, mas não tanto assim, eles estão muito escondidos hoje, que são o que a gente conhece por pilhas e baterias. Ok? Pilhas e baterias, esses são os químicos. É uma reação química, também gera liberação de elétrons, ok? E alguém descobriu isso, um tal de, acho que Alexandre Volta, e por conta disso, se eu não me engano, surgiu até o termo volt. E aí essas combinações químicas, elas existem dentro de uma pilha, por isso que as pilhas e baterias, elas com o tempo, elas descarregam, porque a reação química termina. Você precisa, hoje em dia é muito popular que recarregam, mas antigamente, depois de descarregada a pilha, ela não voltava mais a funcionar. Então, ficava coisa inútil, né? Hoje elas podem se carregar várias vezes, existem umas tecnologias bem interessantes aí, podem ser carregadas muitas e muitas vezes, até elas não serem mais úteis, e nesse ponto o teu celular também não vai estar funcionando direito, então o pessoal geralmente descarta tudo. Bem, então, sobre geradores é isso. Se tiverem perguntas, lembra ali, vai nos comentários e pergunte, ok? E eu, no medida do possível, a gente vai conseguir responder. Ok, o gerador ele gera daí essa força toda, mas se ela não for para lugar nenhum, ela só fica guardada ali. Então ele precisa de um caminho para eles poderem circular, os elétrons. E esse caminho, pessoal, ele é chamado de condutores. Ok? Aqui eu estou colocando o sentido de um gerador tipo pilha. Aqui o positivo, aqui é o negativo. É assim até que vão ensinar na escola para vocês. Então a corrente elétrica ela sai do gerador, né? Percorre um caminho num sentido, né? Passa por dentro do aparelho e volta no outro sentido para dentro do gerador de novo. Viu? Ele tem um circuito aqui. E aí, nesse caso, o nosso aparelho também, dentro dele, a corrente elétrica ela entra por um lado, geralmente por isso que tem dois fios, vocês notam isso? Ela entra por um lado e faz o seu trabalho lá e sai pelo outro. Por isso que ela precisa de uma tomada, por isso que a bateria tem geralmente dois terminais, porque entra por um lado e sai pelo outro. Então o circuito ele precisa desse caminho, né? Quando ele se movimenta é que ele faz trabalho. A corrente elétrica são os elétrons em movimento. A tensão elétrica não, a tensão elétrica é a força. Então, na sua tomada, só existe corrente elétrica quando tem alguma coisa funcionando. Se não tem nada funcionando, não tem corrente elétrica, não está gastando, não está consumindo, não vai pagar na conta. Você só tem aquela tensão ali disponível para quando você precisar usar. A mesma coisa a pilha. Se você tirar a pilha do aparelho, ela não está se gastando. Teoricamente, ela duraria muitos anos, mas aí a reação química lá dentro acaba desgastando ela. Mas, teoricamente, por não estar sendo usada, ela duraria muitos anos. O outro elemento, eu acabei de falar para eles, dando spoilers aqui, né? É a nossa carga. Eu vou colocar a letra que se usa em inglês, pessoal, que é load. Então aqui é a nossa carga. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre ela, porque, pessoal, vocês sabem o que é uma carga. Esse é o nome que a gente usa tecnicamente. A carga é qualquer aparelho ligado num gerador, não importa se o gerador está aqui do lado da sua casa, está dentro do seu aparelho ou está a quilômetros, milhas de distância, como Foz do Iguaçu, por exemplo. É um aparelho que vai usar essa energia de algum lugar e vai funcionar. Ele pode ser uma lâmpada, ok? Ele pode ser o seu celular. Ele pode ser um motor. Nós vamos trabalhar e brincar com motores aqui nesse curso. Ou seja, pode ser qualquer aparelho que funcione com energia elétrica. Essa é a nossa carga, ok? E aqui, pessoal, o que faz essa ligação entre eles são os condutores,
ok? Eu vou fazer um vídeo especial só sobre condutores e isolantes, não vou falar sobre isso agora. Mas basicamente agora a gente vai aceitar que esses condutores são os fios que ligam uma tomada com o aparelho, que ligam a bateria com o circuito elétrico do celular. São os fios, os caminhos, ok? Existem vários tipos de caminho, qualquer coisa pode ser um condutor elétrico, contanto que a eletricidade passe facilmente através dele. Mas peraí, agora tem uma charadinha para vocês. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Tem alguma coisa faltando aqui. Vocês conseguem perceber? Lembra, eu falei em circuito elétrico que os elétrons eles têm que ter um caminho fechado. Vocês notaram que esse fio aqui está aberto? Notaram? E que nós falamos até agora só de 3 elementos? Né? Então o que está faltando, pessoal? Está faltando um elemento chave, exatamente isso, chave. Ou conhecido popularmente no meio técnico, está faltando um interruptor. Vamos fazer de conta que a gente tem aqui um ferrinho móvel, ok? Ele se mexe assim. Vou fazer até uma setinha aqui. Ele se mexe para cima e para baixo, que é o nosso interruptor, ok? E é ele a nossa chave de liga e desliga. O celular tem, a televisão tem, a sua lâmpada do quarto tem, vários lugares. Cara, porque sem o interruptor você teria que ficar cortando o fio e emendando ele toda hora. Então o pessoal criou uma chave. E essa chave, ela permite que você desligue o aparelho quando não precisa mais usar ele. E aí ele fica desligado, sem consumir, sem gastar energia, os elétrons não circulam por dentro dele. Então, pessoal, qualquer um desses elementos aqui, tanto o gerador, como a carga, como o interruptor, fazem parte, e os condutores, eu vou escrever aqui condutores, está um pouco poluído aqui, mas tudo bem, para vocês saberem, condutores, fios. Qualquer um desses 4 elementos, 1, 2, 3, 4, fazem parte do circuito elétrico. Você precisa desses 4 para poder montar esse circuito elétrico. Ah, mas aí, se eu quiser deixar ligado o tempo todo, bem, aí é um problema seu, mas aí não é bem um circuito elétrico. Tanto o gerador como a chave e a carga, eles podem assumir formas bem simples mesmo, e coisas bem complexas. Por exemplo, um interruptor bem conhecido e complexo é o controle remoto. Ele nada mais é do que um monte de chaves que, sem fio, controlam sua TV ou outro aparelho. E percebam que o circuitinho dentro dele não é só... ele é bem complicadinho. Então, pessoal, qualquer coisa aqui pode assumir uma forma bem complexa, mas todas elas podem ser desenhadas dessa maneira, ok? Que é o circuito elétrico. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Pode pausar o vídeo, deixar nos comentários para não esquecer de perguntar depois. Eu só quero, agora, para finalizar o vídeo, deixar claro mais algumas coisinhas só. Como eu disse, esses elementos eles podem ser bem complicados e tudo mais, mas o principal que você precisa cuidar, sempre, e com a prática e com o estudo você vai conseguir, é uma coisa chamada, eu vou circular esses 2 carinhas aqui, ó, chamada potência. Ok? Potência potência é a capacidade de trabalho. Ok? Você encontra muitas vezes isso em watt, vai ter um vídeo sobre isso. Mas o que você tem que cuidar geralmente entre geradores e cargas? Que a potência deles seja coerente. O que é coerente? No mínimo o gerador tem que ter potência, tem que ter capacidade de energia suficiente para alimentar a sua carga. Por isso que você não consegue ligar seu carro com a bateria do seu celular. É por isso que você não consegue, por exemplo, ligar uma lâmpada da sua casa com uma pilha de lanterna, né? Porque eles não têm potência suficiente. Inclusive, se você tentar fazer isso, você acaba estragando o gerador. E então você tem que sempre cuidar o seguinte: quanta potência, quantas cargas, quantos aparelhos você consegue ligar no seu gerador, seja na tomada da sua casa ou diretamente no gerador. E eu vou trazer para vocês aqui agora uma dica bem interessante sobre isso, que é a questão de como tomar conhecimento disso, tá? Todo aparelho tem escrito nele em algum lugar, geralmente atrás, ou pode ser grande ou pequeno, uma coisa com watts, tipo um número e watt.
Ou muitas vezes vai aparecer VA, isso aí vai ser explicado mais pra diante, tá ok? Que é a potência, vai estar escrito lá potência em watts ou VA. Então essa potência, pessoal, é a capacidade de energia que aquele aparelho precisa para funcionar. Então sua carga sempre tem que ver quanto de energia ele precisa, se o teu gerador ele é capaz de fazer funcionar. Entendido? Ok? Esse é só um adendo aqui no vídeo para vocês terem uma noção. Vocês vão ver que nossos geradores e nossas cargas eles são dimensionados em termos de potência. Ok? Então só para finalizar mesmo, você vai encontrar, e a gente vai mostrar isso no futuro também, alguns símbolos para gerador. Muitas vezes você vai encontrar desenhos assim, tipo círculos apenas com um G, você vai encontrar desse jeito quadradinho, outras vezes você vai encontrar algo assim. Geralmente esse tipo aqui, ó, você pode ver já positivo e negativo, é o símbolo de pilha, né? Quando tem muito mais do que dois desses juntos, geralmente é bateria. Gerador também você pode encontrar eles desenhados nos desenhos. Assim também serve para pilha, ok? Ou bateria. Você pode encontrar outro desenho assim, com uma cobrinha dentro, né? É um outro tipo de gerador. Então existem vários símbolos. A gente vai ter uma aula também no futuro sobre os símbolos mais básicos que vocês precisam para montar seus projetinhos. Ok? Então, se gostaram desse vídeo, se entenderam os conceitos, deixa lá o seu joinha para nós, ajuda bastante o trabalho, incentiva a terminar o curso, a fazer mais vídeos sobre ele. Ao total vão ser vários vídeos, uns 16 para esse nível básico aqui. E também se inscreva no canal para poder ver quando eles saírem. Geralmente eles vão sair entre sábado e domingo, pessoal, os nossos vídeos aqui. E dúvidas, coloca lá nos comentários. Quem está perguntando, eu já estou respondendo. Aproveita enquanto o canal é pequeno, que eu ainda tenho condições de responder as perguntas de vocês. Ok. E era isso por hoje. Um grande abraço e até mais.